Filipenses capítulo 2, versículos de 5 a 11, nós começamos a estudar pela manhã e a gente vai continuar por alguns cultos ainda estudando esse texto. Diz assim a palavra do Senhor: tenho entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós começamos a estudar esse texto hoje de manhã e eu falei que existe um termo que é muito comum hoje, chamado cosmovisão. Você vai ver aí, gente falando sobre esse assunto, usando esse tema, no meio evangélico, no meio não evangélico. E esse termo se refere à maneira de pensar e enxergar a vida e o mundo. Paulo não usa esse termo, cosmovisão, mas ele está falando sobre cosmovisão, quando ele fala a respeito da mente de Cristo. Ele diz assim: olha, nós precisamos aprender a pensar e a viver segundo o modelo de pensamento do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje de manhã eu falei que todos nós somos influenciados, e a cosmovisão da cultura, do meio em que a gente vive, influencia a gente. E eu citei hoje de manhã um livro de Francis Schaeffer chamado O Deus que Intervém, que ele mostra isso na literatura, nas músicas cantadas, na teologia, nas coisas que surgem, como ideias. Mas Paulo vai dizer: toma cuidado, que a sua cosmovisão seja pautada na visão do Senhor Jesus para cada um de nós. E aí eu disse que a gente vai olhar esse texto à luz de duas perguntas. A primeira delas é: o que é o modo de pensar de Cristo? E Paulo vai explicar para a gente como é que Jesus pensa. Quais são os principais valores norteadores da maneira de Jesus olhar para nós, tomar suas decisões? Ele disse: você tem que imitar isso na sua vida. E eu disse que o primeiro valor que esse texto ressalta era a capacidade de Jesus de abrir mão de si mesmo, dos seus valores fundamentais, a favor do propósito de Deus. E aqui no versículo 6, ele disse assim: mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. E a gente estudou esse texto hoje de manhã, só isso, que Jesus, que era a segunda pessoa da Trindade, Espírito infinito, Deus, não se aferrou ao seu direito fundamental de ser Espírito infinito, mas abriu mão do seu direito fundamental para caber na forma de homem e para poder cumprir o propósito de Deus. E a gente aprendeu hoje de manhã que, se nós queremos servir a Jesus, nós vamos ter que aprender a abrir mão, não de qualquer direito fundamental, mas abrir mão de qualquer direito fundamental que Deus nos peça, segundo o seu propósito. E que a gente vai ter que aprender a ser como aço na vontade, na determinação daquilo que é vontade de Deus, e alguém aveludado, que eu aprendi com a minha mulher ontem, quando ela me leu a meditação lá.
né, aveludado no jeito de fazer as coisas. Mas hoje de manhã, ou melhor, agora à noite, eu queria continuar esse estudo e colocar o segundo valor, o segundo elemento norteador que aparece aqui nesse texto. Está no versículo 7. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Se abrir mão dos direitos fundamentais é o primeiro elemento norteador da maneira de pensar de Cristo, o segundo é aprender a esvaziar-se da sua glória. Tá? É interessante, né? Porque a ideia que dá é que às vezes a gente parece um pneu, né? aquelas câmaras de ar de pneu, né? A gente quase não usa mais, mas antigamente usava aquelas câmaras de ar de pneu. Quem já viu câmara de ar de pneu aí? Já viu, né? Então já sabe o que é, né? E o que acontece? Aquilo está lá pequenininho, né? De borracha, você põe ar, né? Comprimido dentro, ela vai expandindo, expandindo, expandindo. E às vezes nós somos assim, ficamos inflados da nossa glória, daquilo que a gente imagina que é e que faz, né? E aí o Senhor está dizendo assim: olha, se você quer ter a maneira de pensar de Deus, de Cristo Jesus, tem que esvaziar essa câmara de ar que está aí dentro de você, esvaziar da sua própria glória. E é interessante porque Agostinho, um dos grandes teólogos da igreja, explicando esse texto, ele usou uma expressão muito simples: o mar não cabe em um balde. E então a glória de Deus, da segunda pessoa da Trindade, não caberia na forma humana. Está entendendo isso aí? Quando a glória de Deus foi mostrada, com a mão cobrindo ainda a Moisés, ela era tão incrível, que Deus disse para Moisés: você não vai resistir ver a minha glória, então eu vou te colocar numa penha de uma rocha, vou colocar a minha mão para proteger você, porque é muita coisa. E ele só ia dar um vislumbrezinho. E quando Moisés teve só o vislumbrezinho da glória de Deus, você lembra o que aconteceu com o rosto dele? O rosto dele refletia, brilhava a glória de Deus, e era tão impressionante, que eles diziam assim: por favor, cobre com um véu, porque a gente está com medo de olhar para você. Agora você imagina Jesus Cristo, segunda pessoa da Trindade, a glória dele não cabe na forma humana. E aí, ele teve que tomar uma decisão, ele teve que se esvaziar da sua glória. Jesus não apenas abriu mão do seu direito fundamental de ser Espírito infinito, mas por amor a mim e a você, e para cumprir o propósito de Deus o Pai, ele esvaziou-se da sua glória divina para caber na forma humana. E aqui há uma grande lição de vida e fé. É impossível ser um verdadeiro cristão se nós não aprendermos com Jesus a esvaziar-nos da nossa própria glória, para vivermos para a glória de Deus. Não é só para refletir a glória de Deus, porque aí a gente queria pegar o brilho dele. Não, é para a glória de Deus. E quando a gente estuda a Bíblia sobre esse assunto, a gente vai descobrir que uma das razões que isso é tão importante para a gente é porque a glória humana é vazia de sentido e significado diante da grandeza de Deus. Tem um filósofo que escreveu uma frase que ficou famosa, que é: a insustentável leveza do nosso ser.
E ele estava falando, sem saber dessas coisas espirituais, exatamente isso, que a gente se acha tanto, mas de repente vai descobrir que tudo que a gente acha que é importante não é suficientemente importante para dar sentido à nossa vida. E aí, diante das nossas buscas, a gente vai para um lado, vai para outro, vai fazendo uma coisa, vai fazendo outra, e de repente a gente vai descobrir que não tem nada que dê substância à nossa vida. Foi um filósofo que disse isso. Mas no livro de Eclesiastes a gente tem essa expressão: vazio de vazio, tudo é vazio, ou vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Eu gosto dessa tradução: vazio de vazio, tudo é vazio. Sabe, esse homem escreveu isso porque ele entendeu que a glória dele não valia nada. Se houve um rei que teve glória em Israel, riqueza em Israel, foi Salomão. Ele alcançou o maior território que Israel já teve. Ele recebeu presentes do mundo inteiro por causa da sua sabedoria. A rainha de Sabá foi lá levar presentes por causa da inteligência desse homem. Mas não era só ela, vinha gente do mundo inteiro. E quando a gente vê, vai perceber que esse homem vai se perder. Quando a gente estuda a história dele, ele vai se perder na sua própria glória. E quando ele escreve o livro de Eclesiastes, ele está voltando para Deus, porque ele tinha se perdido por causa da sua própria glória. E ele vai escrever: tudo é vazio. E ele, no seu testemunho do livro de Eclesiastes, ele mostra a insustentável leveza do ser. Ele pensou assim, ele diz lá, se você ler, é um testemunho, não é um texto para você tentar explicar e aplicar versículo por versículo. Ele está dando o seu testemunho. Ele diz assim: eu achei que o sentido da vida estava no conhecimento, e então eu estudei, e de repente eu descobri que era vazio, não preenchia a minha alma. Todo o conhecimento não preenche a minha alma, porque eu vou continuar tendo 1002 perguntas e não vou chegar a lugar nenhum. Aí eu pensei, olha, o negócio é trabalhar. Então eu trabalhei, fiz, construí, aconteci, mas depois eu descobri que eu vou fazer o trabalho e o outro vai aproveitar, porque eu vou passar, e aí o meu trabalho não vale nada. Aí ele continua dizendo: olha, eu achei que o negócio era prazer, e então eu criei o maior harém que Israel já teve, com 1000 mulheres no harém, 300 esposas, então é 1300, e tentei desfrutar de tudo que é possível na vida, e eu descobri: vazio de vazio, tudo é vazio. E aí ele chega no final do livro, ele vai dizer assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. E no finalzinho de tudo, ele diz: a conclusão de tudo é que você é vazio, se você não entender que o Senhor é o dono da tua vida. E aí Jesus vai ensinar para a gente, através do apóstolo Paulo, que se a gente não estiver disposto a abrir mão da nossa glória, para que nós sejamos para a glória de Deus, a nossa vida se perde no sentido da nossa existência. E a glória divina é incomparavelmente maior. Quem sou eu diante da glória de Deus? E o interessante é que quando as Escrituras Sagradas falam dessa glória, e diz que homens puderam ver um vislumbre dessa glória, só um pouquinho dessa glória, não conseguiram resisti-la. Não foi só Moisés que teve que ficar escondido numa penha, mas quando Deus revela a sua glória para Daniel, está lá no livro de Daniel, diz que ele ficou estatelado no chão e não conseguia se levantar, e teve que chegar o anjo do Senhor e botar ele de pé, porque diante da glória de Deus a gente fica com a boca no pó, não tem outro jeito.
Quando a gente olha para João, o evangelista que escreveu o Apocalipse, ele também não consegue ficar de pé, ele fica com a boca no pó, diante da glória do Senhor. Isaías, quando vê a glória de Deus assentado no trono, ele só consegue ver quem ele é. Senhor, me perdoa, porque eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Mas para mim a coisa mais bonita é quando a gente chega no capítulo 4 do livro de Apocalipse, e aí aparecem os 24 anciãos que representam todo o povo de Deus do Velho Testamento e do Novo Testamento, as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos. É isso que eles estão simbolizando. E eles estão ao lado, diante do trono, vendo a glória do Todo-Poderoso nas regiões celestes. E quando eles veem a glória do Todo-Poderoso, eles pegam as coroas que estão na cabeça. E o interessante é que, quando a gente estuda a Bíblia, vai descobrir que a coroa que é colocada na cabeça de um salvo veio de onde? Veio de Deus, é um presente de Deus, é o galardão. Ele coloca a coroa da vitória. E eles, quando olham a glória de Deus, pegam a coroa da vitória que Deus lhes deu, mas diante da glória dele, tiram da cabeça e lançam aos seus pés. Por quê? Porque toda a glória humana não tem valor diante da grandeza de Deus. O que isso significa para a minha vida e para a sua vida? Ora, se Jesus pôde esvaziar-se da sua glória, para que a glória do Pai se revelasse em salvação para você e para mim, então por que você e eu somos tão orgulhosos, que não somos capazes de depor as nossas coroas aos pés de nosso Senhor Jesus? E aí, a gente não entende, porque Deus às vezes tem que quebrantar o nosso coração. Às vezes Deus coloca alguém do teu lado para ser abençoado. Mas para você abençoar aquela pessoa, você vai ter que descer do teu pedestal. E às vezes Ele coloca um homem de rua para você abençoar, fedido, mal cheiroso, sujo. E que só precisava de um abraço. E a gente olha e diz assim, não dá. Anos atrás, a gente estava na igreja e um grupo de adolescentes saiu da igreja para fazer evangelismo. E eles foram num mocó. Eu não sei se vocês conhecem esse termo, mocó aqui. Mocó, para nós, lá é um buraco feito na terra, debaixo dos viadutos, onde pessoas que não têm onde morar se escondem ali. E tinha um grupo de crianças, adolescentes, que moravam no mocó. E eles entraram no mocó e convidaram para vir na igreja. E chegou no domingo à noite, entrou um bando dessas crianças de rua, que moravam no mocó. E quando eles chegaram, eles olharam todo mundo bonito, cheiroso, né? Que nem você está aqui, a igreja. E disseram, aqui não tem lugar para nós não. E aí um deles falou, olha, nosso templo estava construindo na época, e eles disseram assim, vamos lá na galeria porque não tem ninguém. E eles subiram lá na galeria, era uma arquibancada, não tinha banco, não tinha nada, sentaram lá naquele chão. E um dos meninos estava lá e fez uma oração. Ele disse assim, lá na sua alma, Deus, eu acho que não tem lugar para mim em nenhum lugar desse mundo, nem na tua casa tem lugar para mim. Mas se o Senhor está me vendo aqui,
manda alguém subir aqui nessa galeria e dar um abraço em mim. Nós estávamos no púlpito, né? A gente sentava ali na frente, no púlpito, e de repente chegou o pessoal da introdução, falou assim: pastor, chegou um bando de menino estranho, está lá em cima na galeria. E o Michel estava comigo ali, ele olhou e falou assim: ah, são os meus convidados, que ele era o líder dos adolescentes na época, eles são os meus convidados, deixa que eu vou lá. E saiu do púlpito, foi lá em cima, e chegou lá e começou a abraçar toda aquela meninada. E quando ele abraçou esse menino que tinha feito essa oração, aquele menino chorava. Ele disse: cara, o que é que você está chorando? É que eu achei que não tinha lugar para mim, nem na casa de Deus. E eu pedi para ele, se tivesse lugar, que ele mandasse alguém me dar um abraço. E ele tirou você lá da frente, do púlpito, um dos pastores, só para vir aqui me dar um abraço. Deus está me dando um lugar, tem espaço para mim. Às vezes as pessoas não se aproximam da glória de Deus, porque tem gente tão grande, que impede a visão da glória de Deus. E aí, o Senhor está dizendo para a gente assim: você quer realmente seguir a mente de Cristo, os valores do Rei? Então, fura essa bexiga, fura essa câmara de ar que é você, esvazia, para que a glória de Deus apareça. E aí as coisas de Deus acontecem na nossa vida. Se a gente não aprender a seguir Jesus, a gente vai lutar contra a vontade de Deus. Sabe o que acontece quando a nossa glória está inchada? Nosso eu está inchado? A gente luta contra a vontade de Deus, porque a gente não entende a grandeza de Deus. Se a gente entendesse a grandeza de Deus, caia com a boca no pó. Mas eu fico brigando com ele. Não, esse é meu direito, esse é meu jeito, esse aqui, eu penso assim, eu vou fazer assado, eu não quero isso, eu não quero aquilo. E aí o Senhor vai dizer assim: baixa a tua glória, para que a minha glória apareça. Sabe, quando nós não entendemos que tudo que somos e temos existe para a glória de Deus, nós lutamos contra a vontade de Deus. Quando nós estamos só construindo o nosso reino, nós não entregamos a nossa vida para construir o reino de Deus. Quando nós estamos ocupados demais, importantes demais, qualquer coisa demais, a gente não serve, não tem tempo para servir ao Senhor. Eu acho interessante a experiência de Esther. Esther recebe a visita de Mardoqueu lá na porta do palácio, e ela está muito ocupada. O texto da Bíblia vai dizer o que ela estava fazendo. Ela estava fazendo tudo para ficar mais bonita, porque a missão dela era ficar bonita para o rei. E então ela está lá, tem uma descrição do que ela está fazendo. Você vai ler o texto lá, você vai ver, tem uma descrição do que ela está fazendo. E ela estava ocupada demais. Está lá o tio dela na porta e não pode entrar no palácio, porque era proibido entrar no palácio com roupas de luto. E ele estava vestido com roupas de luto por causa do decreto do rei, que dizia que os judeus poderiam ser mortos em determinado dia. E ela então ouve o seu secretário dizer: o seu tio não pode entrar porque ele está com roupas de luto. E ela está muito ocupada. E ela então prepara roupas de gala e diz: vai lá e manda roupa de gala para ele. E eu fico olhando para aquilo e fico pensando assim: quem está muito cheio da sua glória, terceiriza a missão. Pega o secretário e manda roupa. E ele falou assim: eu não preciso de roupa. Você é a única que não está entendendo o que está acontecendo aqui. Sabe? Aí, Mardoqueu diz uma coisa tremenda. Ele diz assim: será que não foi por uma hora como essa que Deus te fez rainha?
Se você não fizer absolutamente nada, Deus vai levantar alguém, porque Ele é Deus, mas você vai perder a bênção. E eu acrescento, Deus vai fazer você perder a sua glória. Sabe por quê? Porque você está inchado demais. Às vezes nós temos que receber um choque de realidade para entender que o que está impedindo a gente fazer a vontade de Deus é a nossa própria glória, o nosso orgulho. E aí Deus vai dizer para a gente assim: esvazie-se da sua glória para se colocar à disposição do seu rei. A minha pergunta para você é: o que Jesus está pedindo para você hoje? Porque é muito fácil a gente olhar para o outro. Ah, fulano podia fazer isso, Beltrano podia ser assim, Mengano podia ser assim. Mas quando Deus fala com a gente, Ele não quer que a gente olhe para o outro. A gente tem que olhar para a gente mesmo. O que às vezes a gente está permitindo que haja no nosso coração que impede que a gente faça a vontade de Deus? Daqui a pouquinho eu vou convocar cada um de vocês aqui para a gente entrar numa visão. Dia 17 de fevereiro, está todo mundo convocado para o dia da visão. E eu vou falar para vocês, a gente vai fazer um alinhamento de visão, para onde a gente vai. E eu vou pedir algumas coisas para cada pessoa que está aqui. Quantos aqui sabem fazer uma oração? Levanta a mão aí, quero ver. Olha aí, todo mundo levantou a mão, sabe fazer uma oração. Então é para você que eu vou falar. Você vai ser desafiado a ser um ministro da paz e orar durante 8 semanas na casa de alguém, toda semana, ir lá visitar e orar por essa pessoa. Ah, mas você sabe fazer uma oração? Então, se você sabe fazer uma oração, é com você. Agora vai ter muita gente que não vai fazer isso. Não é porque não saiba fazer oração, porque talvez esteja cheio da sua glória, ocupado demais. Às vezes a gente está tão cheio da glória que não permite Deus usar a nossa vida. Segundo e último ponto para essa noite, versículos 7 e 8, diz assim: pelo contrário, Ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Lembra quem é Jesus? Nós estamos falando da mentalidade dele. Espírito infinito, que não se apegou ao direito fundamental de ser Deus e deixou de ser Espírito infinito para caber na forma humana por toda a eternidade. Glorioso, todo-poderoso, onipresente, está entendendo? Onisciente. Ele abriu mão da sua glória para caber na forma humana, mas não parou aí. Ele assumiu a posição de servo. E um dos valores do Senhor, além de todos esses que Ele já tinha aberto mão, foi assumir a posição de servo. E eu vou acrescentar, de servo sofredor, que está revelado em Isaías 53, profecia messiânica. Talvez uma das cenas mais claras dele na posição de servo é a cena do lava-pés dos discípulos na última ceia. E é interessante porque João, quando descreve o lava-pés, ele está tendo essa visão da grandeza de Deus e o que Ele está fazendo. E aí ele diz assim: Jesus, sabendo de todas as coisas, Ele já sabia da cruz, Ele já sabia de tudo, Ele já sabia até quem era o traidor. Jesus, sabendo de todas as coisas, amou-os até o fim. E por causa desse amor, diz lá João, Ele pegou uma toalha e uma bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos. Ele já sabia de tudo.
Ele já sabia que Pedro negaria, e ele vai lavar os pés do apóstolo Pedro. Ele já sabia que Judas o trairia, e ele vai lá e lava os pés de Judas. Ele já sabia que todos os discípulos, na hora da crucificação, o abandonariam. Está na Bíblia que eles fizeram isso. E ele lavou os pés de cada um deles. Mas ele colocou a toalha, tomou a bacia, lavou os pés de cada um, e depois explicou o significado do que ele tinha feito. E lá em João 13, versículos 12 a 15, diz assim: depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreendem o que lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e de Senhor e fazem bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo Senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei o exemplo, para que, como eu fiz, vocês façam também. O verdadeiro sentido da vida cristã é servir a Deus acima de tudo e todos, e aos nossos semelhantes, como emissários de Jesus ao mundo. Você tem algum amigo que está fora desse contexto aqui? Você sabia que Jesus escolheu você para ser uma bênção na vida desse seu amigo? Que Ele escolheu você para abençoar essa vida, para que através da sua vida algo de bom pudesse acontecer na vida dessa pessoa, e ele conhecer o poder do Senhor através de você. E sabe, quando a gente começa a viver isso, a gente vai descobrir que a gente não faz para as pessoas, a gente faz para Jesus. E por causa de Jesus as pessoas são abençoadas. Por isso a Bíblia vai dizer que os pastores existem para cuidar do rebanho. E eu gosto de vez em quando de ler a Bíblia, o que Deus faz com um pastor que não cuida do rebanho. Eu leio para mim mesmo, porque é pesado demais, me arrepia. Ele diz assim: eu vou pegar as suas pernas, vou arrancar. O negócio é forte demais, porque as ovelhas são de Jesus, e Ele colocou a gente para cuidar delas. Os diáconos existem para servir o povo de Deus, e é interessante porque a palavra de Deus ensina, colocando a palavra diácono. Diácono pode ser traduzido como ministro, em vários lugares da Bíblia assim aparece, mas a tradução mais comum é servo. Alguém que serve dentro da casa. O crente existe para deixar as marcas do seu serviço de amor em toda a humanidade. Tem alguém perto de você que precisa de Jesus, do amor de Deus, da misericórdia de Deus, e esse amor, essa misericórdia, esse serviço vai acontecer através das suas mãos. Quando os meus pais se separaram, nós pertencíamos a uma igrejinha pequena, lá em São Paulo. Essa igreja devia ter uns 150 membros. E igreja pequena, todo mundo se conhece, e a fofoca é grande. Eu não sei igreja grande, mas igreja pequena é assim, tá? E aí correu o boato que meu pai tinha saído de casa. E um dia chegaram 2 irmãos para nos visitar, bateram na porta de casa. A nossa casa estava uma bagunça total. Mamãe estava doente, uma doença psiquiátrica, papai não estava em casa. Somos em 4 irmãos, nós estávamos brigando que nem gato e cachorro, eu tentando como irmão mais velho ajudar, mas eu fazia tanta bobagem porque queria impor na marra mesmo, era chute, pontapé e murro, tá? A ordem na casa. E aquelas pessoas chegaram lá, não entraram em casa,
Só perguntaram: é verdade que o seu pai saiu de casa? Não perguntaram como estava a minha mãe, não perguntavam como nós estávamos, se nós precisávamos de ajuda, se a gente tinha comida, só isso. E depois nunca mais voltaram. E naquele dia, eu lembrei quando eu tinha 9 anos de idade, e nós tínhamos mudado para o interior de São Paulo. E quando a gente chegou lá no interior de São Paulo, mamãe ficou doente, papai estava trabalhando, eles estavam juntos. E como a mamãe tinha ficado doente, eu e os meus irmãos ficamos na rua o dia inteiro, a manhã inteira. Era uma rua sem saída, né? As casas ficavam em volta. E a vizinha de frente viu que a gente não saiu da rua o dia inteiro. E ela chegou e perguntou: menino, nem conhecia a gente, que a gente tinha acabado de mudar. Ele perguntou: menino, onde é que está a tua mãe? Acho que ela perguntou: o que esse moleque está fazendo aí o dia inteiro? E eu falei: a mamãe está doente. E ela perguntou: você já almoçou? Eu falei: não, ainda não. Daqui a pouco vem aquela senhora, que eu nunca tinha visto na minha vida, com a sua filha, uma adolescente, trazendo umas coisas na mão, atravessaram a rua e entraram dentro da nossa casa. Falou: onde é que está sua mãe? Foi lá no quarto, falou assim: eu trouxe uma sopinha para você. Chegou para a filha dela e disse assim: vamos limpar essa casa, vamos arrumar essa casa. Estava uma bagunça total, vamos lavar a louça. E eu só fiquei olhando. Daqui a pouco ela serviu a mesa para a gente, da comida que ela trouxe da casa dela. Depois lavou a louça de novo. E falou para a gente assim: se precisar de alguma coisa, é só bater na minha porta. Naquele dia que aquelas duas da igreja chegaram, eu lembrei daquela mulher que eu nunca tinha visto. Quem mais revelou o serviço cristão? Aqueles dois irmãos ou aquela vizinha? Você entende? Sabe, queridos, se a gente não assumir a posição de servo para abençoar qualquer pessoa, aquilo que a gente prega e ensina não tem sentido nenhum. Eu falei isso hoje de manhã, que os nossos atos falam mais do que as nossas palavras. Se você quer ter a mente de Cristo, você tem que abrir mão dos seus direitos fundamentais à luz do projeto que Deus tem. Se você quer ter a mente de Cristo, você tem que esvaziar a tua glória, porque às vezes a gente está muito inchado, muito orgulhoso, muito egoísta, e a gente tem que deixar Jesus brilhar na nossa vida. E sabe, não adianta eu ser o santo, maravilhoso, cheio do poder do Espírito, cheio dos dons, se eu não estiver disposto a cuidar das ovelhinhas de Jesus. Aí eu não entendi o Evangelho. E eu vim aqui hoje, em nome de Jesus, desafiar você, meu irmão, minha irmã, a ter a mente de Jesus. E dizer: Jesus, me ensina a viver esse tipo de vida. Agora, para pensar, será que era agradável para Jesus? Pensa nisso. Você acha que era agradável para Jesus? Deixar a glória do céu, a sua majestade, para caber na forma humana, para toda a eternidade, perder coisas que eram dele, naturais. Não era. Será que era agradável subir a cruz? Não era. Tanto não era que lá no jardim de Getsêmani, ele diz, lembra? Passa de mim esse cálice. Ele não queria. Então por que ele fez? Porque ele tinha um propósito maior do que ele mesmo. E enquanto a gente não tiver um propósito maior do que a gente mesmo, a gente nunca vai ter a mente de Jesus. Vamos orar juntos agora? Você concorda em a gente orar? Vamos ficar de pé?
na presença do Senhor, o que é que o Espírito Santo ministrou na tua vida hoje? Qual é a resposta do teu coração à luz da palavra de Deus? Talvez o Espírito Santo esteja falando com você: olha, está na hora, né, de você esvaziar um pouquinho, está muito cheio. Talvez está na hora de você pegar a toalha e a bacia. E é fácil lavar o pé de quem a gente admira. Agora, lavar o pé de Judas não deve ter sido fácil, não. Porque a Bíblia diz que ele sabia de tudo. Então, por que ele lavou o pé dele? Porque ele era hipócrita? Não. Porque ele ainda deu mais uma oportunidade. Por que ele lavou o pé de Pedro? Porque ele era hipócrita? Não. Porque ele queria que Pedro se convertesse, e quando ele se convertesse, ele cuidasse das suas ovelhinhas. Está escrito na Bíblia. Por quê? Ele lavou o pé de todos os discípulos que saíram correndo e o abandonaram, porque ele amava com o amor do Pai e para a glória do Pai. A gente não faz isso porque é agradável, a gente faz isso porque a gente tem um valor e um propósito maior do que a gente mesmo. Enquanto você tiver um valor e um propósito do teu tamanho, você não vai dar um passo além. Mas se Deus encher a tua vida com a graça dEle, você vai enxergar com os olhos de Jesus a vida. Vamos colocar isso diante de Deus? O que é que o Espírito Santo está falando com você? Qual é a resposta que você vai dar à voz do Espírito aí no seu coração? Ore ao Senhor, fala com Ele. Quem é que você precisa lavar o pé? Eu não quero lavar o pé de ninguém, não. Ainda mais se tiver chulé, vai ser pior. Não quero, não. Mas às vezes o Senhor vai dizer: vai lá e abençoa. Toma essa decisão de fazer aquilo que Deus tem para a tua vida. Pai querido, nós estamos na tua presença, ouvindo a tua voz, estudando a tua palavra, aprendendo do Senhor. E Senhor, essa não é uma mensagem fácil. E eu diria, Pai, que não é uma mensagem agradável. Mas a tua palavra nos ensina que essa é a essência do andar com o Senhor. E que a gente não consegue andar de fato com o Senhor se não aprender a ter a mente, o jeito de pensar e os valores do Senhor. A gente vai estar sempre lutando, brigando com Deus e brigando com as coisas de Deus na vida. Então, Pai, se há alguém que está brigando com o Senhor aqui hoje e com as coisas do Senhor, torna-te irresistível, Senhor, e quebranta o coração, e faz algo novo, que seja, Senhor, carisma, poder, mas que mexa com o caráter, com o jeito de ser, com o dia a dia, para que os nossos atos falem mais do que as nossas palavras. Escuta, Deus, a nossa oração. E agora, como igreja, Pai, eu quero te pedir, Tu colocastes essa igreja no centro de Niterói, Tu destes uma história maravilhosa para essa igreja, de 132 anos ela vai completar. Ó Pai, Tu colocaste, Senhor, marcos tão grandes de testemunho. Faz nesses dias de novo os Teus milagres. Faz nesses dias de novo a Tua glória brilhar. E que nós, Senhor, possamos depor as nossas coroas aos Teus pés, para que essa cidade enxergue a glória do Todo-Poderoso. Que essa cidade seja impactada pela Tua presença. E sabe como, Pai? Usando gente simples,
gente simples nas comunidades, gente simples nos condomínios, gente simples, Senhor, no trabalho, nos meios de transporte, gente simples, Senhor, mas cheia da Tua graça e da Tua unção, e que façamos isso com tanta alegria, não porque nos é agradável, mas porque o Senhor é a nossa alegria. Que a nossa alma seja cheia da graça maravilhosa do Senhor Jesus. É aquilo que oramos no precioso nome de Cristo, nosso Redentor e Salvador. Amém e amém. Você pode dizer amém? É sério, essa oração é séria. Você pode dizer amém? Amém.